Normalmente, quando a gente fala em meio ambiente, a gente lembra de natureza, né? Da fauna, da flora, de biodiversidade, de água, de solo, de rocha, de ar. Mas meio ambiente não é só isso, né? Existe toda uma parte também do meio ambiente construído, que é onde acontecem todas as nossas relações socioeconômicas e culturais, essa nossa selva de pedras, que é o ambiente que a gente vive e lida diariamente. E um outro componente muito importante do meio ambiente, que normalmente a gente esquece, são os seres humanos, né? Nós fazemos parte do meio ambiente. Nós não somos a parte, a gente vive aí nessa rede, nesse ecossistema complexo e delicado, onde um impacto acaba prejudicando ou possibilitando novas relações com a questão da vida. E o meio ambiente ele é muito importante porque ele presta uma série de serviços ecossistêmicos, serviços ambientais, que suportam a qualidade de vida na Terra. Então, o alimento que a gente come, a água que a gente bebe, a madeira que a gente usa para os nossos móveis, serviços relacionados a estéticas e lazer. Então, hoje, em tempos de isolamento e distanciamento social, né? Que saudade de poder passear num parque, respirar um ar puro, ir para a praia, tomar um banho de cachoeira. São todas questões super importantes também de serviços que o meio ambiente presta. E serviços de regulação, regulação do clima, polinização, a questão da ciclagem dos nutrientes. Então, todos esses serviços ambientais, eles acabam suportando a vida na Terra e é por isso que a conservação ambiental ela é super importante. Os serviços ambientais e a forma com que a gente está vivendo, né? O nosso sistema produtivo ele acaba gerando uma série de impactos. E eu trago aqui algumas imagens para a gente, né? Impactos na terra, impactos no ar, impactos na água, todos que reverberam em questões que relacionam saúde e meio ambiente. Então, quando eu penso na poluição do ar, eu falo de mudanças climáticas, de emissão de gases de efeito estufa, de problemas respiratórios. Quando eu falo de terra, né, nessas fotos aqui, que eu trago a questão do desmatamento, a perda dos habitats, perda de biodiversidade, impacto sobre esses serviços ambientais que a gente tanto precisa para sobreviver. Vivemos numa sociedade de consumo, né, que geramos cada vez mais resíduos de diferentes tipos e a destinação desses materiais são complexas, envolve uma série de fornecedores, uma cadeia produtiva toda que precisa se engajar, né, para a gente deixar de ter um sistema linear que só extrai recursos naturais e matérias-primas e transformam em produtos, e esses produtos vão para um aterro, né? O processo nosso precisa ser um pouco mais cíclico. E a água, que a gente tem aí impactos de contaminação, mortalidade de fauna aquática e impactos muito sérios relacionados à falta de saneamento básico, que é o cerne aí um pouco e o que desencadeia a relação saúde e meio ambiente. Para vocês terem uma ideia, eu trago alguns dados do Ministério da Saúde que não são tão atuais, de 2018, sobre os principais casos de óbito da população brasileira, né? Então, o ganhador aí, quem está no ranking, são as doenças cardiovasculares, né? Condições genéticas, a forma do nosso dia a dia, na vida do trabalho. Em segundo lugar, estão as doenças infecto-parasitárias. E aí a gente tem muito uma relação direta com a falta de saneamento básico, as doenças de veiculação hídrica, a ingestão de alimentos e de água contaminada. A gente tem muita gente que morre no Brasil por conta da falta de saneamento e causas externas relacionadas aos acidentes e à violência que trazem aí, reverberam um pouco das questões das desigualdades sociais que a gente tem no nosso país. E a preocupação com o meio ambiente, ela não é recente, né? A gente tem aí uma série de acidentes, né? Desde a década de 60, 70, uma série de acidentes ambientais da história da humanidade que causaram impactos muito significativos. Eu trouxe aqui 4 exemplos, só para ilustrar. Então, em 1976, na Itália, a gente teve aí uma indústria química que emitiu
uma quantidade de produtos químicos e contaminou animais, vegetação, e a população desenvolveu uma doença muito séria chamada de cloroacne. Nessa linha do tempo que eu estou projetando, em cima a gente tem fotos do impacto no ambiente propriamente dito, né, no ambiente físico, e embaixo uma foto relacionada à saúde, né, um impacto bem direto no ambiente, interferindo na saúde da população local. A gente teve em 1984 o maior acidente da indústria química da história. Foi em 84, na Índia. Foi uma indústria química, Union Carbide, que, por um acidente de trabalho, acabou tendo aí um vazamento de um gás tóxico que matou mais de 4.000 pessoas e com 200.000 pessoas infectadas. Foi um grande acidente, o maior acidente da história da indústria química. Em 1986, a gente teve um outro acidente também bem sério, que foi na Ucrânia, Chernobyl, uma indústria, uma usina nuclear. Explodiu um reator e vazou aí uma radiação enorme que se espalhou pela Rússia e pela Europa. E nos anos seguintes, tivemos uma série de problemas genéticos da população que tiveram doenças como câncer ou algumas anomalias, enfim, uma situação bem séria. Tivemos vários outros, né, acidentes com petróleos, com vazamento no mar, e trago agora um pouquinho mais recente, em 2015, em Mariana, que a gente pôde acompanhar na mídia, né, que foi a Samarco, né, uma das empresas da Vale, que teve o rompimento de uma barragem aí, foi uma enxurrada de lama contaminando aí nossos corpos d'água, prejudicando comunidades ribeirinhas, comunidades indígenas. E mais recente, em 2019, o maior acidente de trabalho no Brasil, em Brumadinho também, pela Vale, com impactos nas barragens. Então, esses são alguns exemplos que deixam bem claro a relação saúde e meio ambiente, né? Quando a gente causa algum impacto no ambiente, seja ele por uma questão de descarte incorreto de resíduos sólidos, pela falta de saneamento, ligado às políticas públicas, ou da indústria, das empresas que não fazem a gestão ambiental de forma correta, o quanto isso pode ser impactante para a saúde das populações locais e, às vezes, até populações ainda um pouco mais distantes, como foi o caso aqui em Mariana, que essa rejeito de lama em Minas Gerais chegou no Oceano Atlântico, impactando uma série de comunidades, né? Os problemas ambientais, eles extrapolam fronteiras, né? E essa é uma das questões aí super importantes quando a gente fala de saúde ambiental e saúde global. E todos esses acidentes, eles despertaram a atenção e a preocupação da sociedade para a importância de se cuidar do meio ambiente, de se preservar, de ter atitudes mais conscientes em relação ao meio que a gente vive, porque a perda de biodiversidade, as perdas dos hábitats, eles acabam reverberando aí uma série de impactos na nossa qualidade de vida. E a gente teve, dia 5 de junho de 1972, a primeira conferência organizada pela ONU para debater com chefes de governo a questão ambiental, e é por isso que hoje a gente comemora o Dia Mundial do Meio Ambiente. Dia 5 de junho de 1972, há 48 anos atrás, foi a primeira vez que se dialogou sobre as questões ambientais, num sentido de que a gente não pode crescer de forma desenfreada, sem olhar para o meio ambiente, sem cuidar de outros aspectos e não só pensar no lucro a tudo e qualquer custo. E um dos relatórios finais dessa conferência, ele traz esses dizeres que eu compartilho com vocês. Chegamos a um ponto na história em que devemos moldar nossas ações em todo o mundo, com maior atenção para as consequências ambientais. A indiferença pode causar danos irreversíveis ao meio ambiente, do qual nossa vida e bem-estar dependem. Depois dessa conferência, existiram várias outras, e a gente teve, em 1987, uma médica norueguesa, a Brundtland, que ela traz o conceito para a gente, a proposta de desenvolvimento sustentável. Então, ela estava trabalhando com um grupo de pesquisadores, cientistas, sobre essa questão, né, do desenvolvimento econômico, mas atenuado e cuidando também e olhando para as pessoas e para o meio ambiente de uma forma mais equilibrada. E ela apresenta num relatório chamado Nosso Futuro Comum
o conceito de desenvolvimento sustentável, que é esse desenvolvimento capaz de suprir as necessidades da geração atual, sem comprometer a capacidade de atender às necessidades das gerações futuras. Desde 1987, a gente acabou progredindo, né, em termos de políticas públicas, de ações governamentais, de uma sociedade mais consciente. E a gente teve, em 2015, a Agenda 2030, que são os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Tem até o link aqui, naçõesunidas.org, quem quiser saber e se aprofundar um pouquinho mais sobre esses 17 objetivos, que são aí 17 objetivos robustos, bem interdisciplinares, com 169 metas ao todo, que os países se comprometem a olhar de forma mais holística e ampliada para a questão da sustentabilidade no meio ambiente. Então, eu vou olhar para água e saneamento, eu vou olhar para a fauna, eu vou olhar para a flora, eu vou olhar para mudanças climáticas, mas eu vou olhar também para a fome, para a pobreza, para a igualdade de gêneros, para a questão do emprego e do crescimento econômico, para a produção mais responsável, enfim, uma série de questões que juntas condizem aí, corroboram para esse conceito do desenvolvimento sustentável. E na prática, a gente vê a sustentabilidade acontecendo de diversas formas, né? A sustentabilidade ela está ancorada aí nesse tripé do ambientalmente correto, do socialmente justo e do ambientalmente correto. É uma demanda de mercado, né? Então a gente tem a sociedade cada vez mais consciente e preocupada em relação ao seu consumo, e as empresas entendem isso e estão em busca de boas práticas de sustentabilidade, muito conectado às nossas políticas públicas. Então a gente tem uma série de legislações ambientais que obrigam as empresas a cuidar do efluente que emite nos rios, a questão da emissão de gases de efeito estufa, né, de gases tóxicos e poluentes na atmosfera. Se a empresa vai causar um impacto ambiental significativo, ela tem que trabalhar com medidas compensatórias, educação ambiental, enfim, uma série de ações importantes em prol da sustentabilidade, que acaba virando, e as empresas acabam utilizando isso como marketing para melhorar a imagem, e isso gera uma melhora na competitividade, né? Se a gente olhar um panorama geral do Brasil, a gente começa com a preocupação real, né, em termos de políticas públicas também, na década de 70, muito olhando para a questão do saneamento básico. Então tem o Plano Nacional, né, de Saneamento Básico, depois as próprias legislações focadas em controle da poluição, se cria-se órgãos como CETESB, Secretaria do Meio Ambiente. Na década de 80, ela é marcada por legislações muito importantes na área do meio ambiente, que a gente tem a Política Nacional de Meio Ambiente, o próprio artigo 225 da Constituição Federal, que a gente tem um capítulo específico para trabalhar sobre meio ambiente, a importância dele. Na década de 90, a gente se preocupa e olha muito para a gestão ambiental, e aí tem leis de recursos hídricos, lei de crimes ambientais, a lei da educação ambiental, e as empresas também começam a implementar programas de ecoeficiência, de gestão ambiental, e tomar mais cuidado em relação às suas atitudes com o meio que elas vivem. A gente tem aí uma evolução para a gestão integrada, que é um pouco até a proposta do curso de pós-graduação que a gente tem no SENAC, que é um olhar um pouco mais ampliado para a questão ambiental. Então, eu vejo alguns aspectos como responsabilidade social, qualidade, segurança e saúde no trabalho e meio ambiente, compondo aí esse arcabouço dentro das empresas para olhar para a questão de forma integrada. E, nos dias de hoje, a gente tem essa proposta da sustentabilidade empresarial bem aderida aí dentro das instituições, que, com um resumo, um conceito fácil, é um novo jeito de fazer negócio, com mais ética, com mais transparência, responsabilidade e preocupada com as pessoas e com o meio ambiente, né? Então, é nesse cenário desafiador que a gente tem em relação aos tomadores de decisão, à ciência, às empresas, a olharem para as questões ambientais, e a gente sabe aí que o desgoverno, o desmonte na área ambiental está
causando sérios danos e impactos que podem ser irreversíveis ao ecossistema, né, como um todo. E a gente aí tem nesse cenário a Covid, que chega como uma doença nova, extremamente perigosa, né, infecciosa, emergente, de alcance global, com fortes impactos locais e que desafia os tomadores de decisão, os cientistas, os empresários, os trabalhadores e a sociedade em geral. Né? Então, em relação às nossas atitudes, às inseguranças, às incertezas, todas permeiam aí um pouco as nossas angústias nesses tempos de distanciamento, isolamento social e quarentena. E a pandemia no Brasil, eu acho que ela é tão desafiadora porque ela agrava crises que a gente já vive no nosso dia a dia. Então, as inequidades sociais, a desigualdade, os acessos aos serviços, tudo se compromete com essa crise, com as crises que a gente já tem no Brasil, e a pandemia chega aí para somar e para ser mais um desafio. E a pandemia, por outro lado, ela vem aí, como até alguns artigos que eu li, como um marco, né, para a mudança do século. E ela antecipa muitas mudanças que já estavam em curso, que a gente achou que fossem demorar um pouquinho mais para chegar, mas ela chegou rápido. Então, o trabalho remoto, né? Hoje eu estou aqui trabalhando para o Senac, da minha casa, dando aula por plataformas que eu jamais pensei que fosse dar aula, que fosse possível, e a gente teve que se reinventar, se readaptar e continuar, né, seguindo. Uma busca por sustentabilidade, porque uma das percepções que a gente tem é relacionadas tanto ao nosso comportamento, então, né, de não consumir, não ficar com o chuveiro ligado tanto tempo, separar os resíduos, priorizar a luz natural das janelas, mas também muito relacionado ao que a gente está comprando, né? Eu acho que o pós-pandemia, aí olhando para a questão ambiental, a gente vem com um consumo mais consciente, uma preocupação de comprar de quem produz, né? Eu posso ir numa grande rede fazer uma compra, mas eu posso ajudar um artesão, um produtor de alimentos orgânicos, que tem a sua horta, enfim, acaba sendo uma oportunidade para as empresas também olharem para essa questão como uma oportunidade de serem mais solidárias, mais humanas, porque é isso que a sociedade vai demandar a partir de agora. Né? Se antes a sustentabilidade era porque a empresa é legal, depois passa a ser um diferencial, daqui a alguns anos vai ser um pré-requisito. E aí eu trouxe um videozinho bem rápido para compartilhar com vocês. E para fechar, para encerrar minha fala, que eu já passei aqui do meu horário, eu acho que de todas as lições que o corona traz para a gente, eu sou capaz de listar 3 aqui para a gente refletir, que é a empatia, né, no sentido de se colocar no lugar do outro, pois todos nós estamos em situações de alta vulnerabilidade nesse momento. A interdependência, uma visão de que estamos todos interligados e que o impacto que eu causo, ele afeta o outro, o planeta, a cidade, o país, a minha casa, né? Pois estamos todos conectados. E a coletividade,
né? Então, da gente pensar de forma mais humana, mais solidária e mais sustentável. Então, acho que era essa um pouco as minhas contribuições hoje para o nosso seminário. Agradeço e deixo aqui com vocês, que depois a gente pode ver, Alex, ou passamos no chat. Essa é uma publicação da Faculdade de Saúde Pública da USP sobre algumas dicas de como enfrentar a pandemia, né? Então, dentro da nossa casa e dentro do ambiente que a gente trabalha também. Então, é uma publicação bem legal que dá várias dicas aí de uma fonte confiável de como a gente pode se proteger. Então, acho que é isso. Eu agradeço a parceria do SENAC com o Sindimetal. É uma parceria nova, né? A gente fez um acordo no início do ano que potencializa aí alguns descontos, algumas bolsas para os associados do sindicato. Então, dá uma entradinha no nosso site e vê. Fora os cursos que a gente tem de pós-graduação, que estão com inscrições abertas, a gente tem também vários cursos gratuitos que estão disponíveis aí para as pessoas, quem quiser saber um pouquinho mais sobre cursos de diferentes áreas, é só entrar no site do SENAC e conhecer o nosso portfólio. Então, é isso, gente. Obrigada. Obrigado, Paula. Paula Batiste, bióloga e coordenadora do curso de pós-graduação do SENAC. É uma satisfação muito grande tê-la conosco nesse 9º seminário Meio Ambiente e Trabalho, realizado pelo Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco e região. Enquanto tu estava falando, Paula, eu estava aqui verificando nas redes sociais e eu percebi que muitas pessoas já estão participando através do Facebook, já estão ali enviando suas perguntas, já estão lá deixando seus likes, compartilhando esse seminário para que outras pessoas também possam ter acesso às informações. Aqui na sala virtual, através do aplicativo Zoom, várias pessoas também já estão se manifestando. Então, o seminário já é um sucesso. Então, antecipadamente, agradeço a cada uma de vocês, Paula Batiste, do SENAC, Maria Maendo, doutora Maria Maendo, da Fundacentro, Daniele Correia, do DIESAT, e, obviamente, ao Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco e região por propiciar esse momento de conhecimento e trocas de informações. Passando agora para a segunda etapa do nosso seminário, nós teremos aqui um bate-papo, uma palestra com a doutora Maria Maeno. Doutora Maria Maeno é médica e pesquisadora da Fundacentro e vai tratar um pouco sobre o tema ambientes de trabalho na pandemia. Doutora? Bom, boa noite, Ratinho, Alex, Paula, Daniele e a todos que nos ouvem e assistem, né? Eu agradeço a oportunidade de estar aqui conversar sobre a situação atual nesse evento que já é tradicional, como tudo que o sindicato faz. Esse sindicato, ele é persistente e valente ao longo dos anos. Eu tenho contato há muitos anos, é um exemplo realmente para os outros sindicatos, né? Eu vou tratar de 4 aspectos em relação a essa coisa da pandemia, né? A primeira pergunta, que eu acho que muita gente está se fazendo, é se é momento de flexibilizar as atividades econômicas. Bom, ontem, às 22 horas, nós tínhamos 614.941 casos de Covid no Brasil, né? E 34.021 óbitos pela doença. Nós estamos em segundo lugar no mundo, só atrás dos Estados Unidos em número de casos, e em terceiro lugar em óbitos, só atrás dos Estados Unidos e Reino Unido. E isso porque nós estamos testando pouco, todo mundo sabe que nós estamos testando pouco, e segundo um estudo da Universidade Federal de Pelotas, a gente tem uma subnotificação de 7 vezes. O que quer dizer que, nesse momento, nós podemos estar, talvez, em primeiro lugar, desbancando os Estados Unidos. Bom, todos sabem que os primeiros casos de Covid aqui no Brasil ocorreram com pessoas que voltaram do exterior, né? Particularmente da Europa, da China, em determinado momento, o vírus começou a ser transmitido para pessoas que tinham contato com essas pessoas doentes ou mesmo assintomáticas transmissoras do vírus. E foi emblemática para a classe trabalhadora a morte da empregada doméstica, dona Cleonice, de 62 anos, que foi a primeira morte no Rio de uma empregada doméstica,
que foi infectada pela patroa, que havia voltado da Europa e havia testado positivo para a Covid, né? E a partir dos primeiros casos da classe trabalhadora, a epidemia tornou-se de transmissão comunitária. O que quer dizer, a gente não consegue mais fazer a trajetória da transmissão, pode ter sido em qualquer lugar, né? E atualmente a pandemia já atinge o interior do país, os pequenos municípios, sem deixar as grandes cidades, né? E nessas condições, os cientistas do mundo todo preconizam a medida do distanciamento social, isto é, manutenção só das atividades essenciais para a nossa vida e nossas primeiras necessidades. A Organização Mundial de Saúde, ela fez uma lista para que os países possam sair de uma forma planejada e organizada, possam sair desse distanciamento social. A lista é a seguinte: primeiro, o número de casos deve estar em declínio, decrescendo, e a transmissão deve ser controlada. 2, a vigilância deve ser capaz de detectar, isolar, testar e tratar todos os casos e rastrear todos os contatos. Os riscos de surtos devem ser minimizados em ambientes especiais, como unidades de saúde, casas de repouso, e medidas preventivas devem ser implementadas nos locais de trabalho, escolas e outros lugares onde há pessoas. Os riscos de importação do vírus devem ser gerenciados e a sociedade deve ser informada para aderir às novas formas de convívio social. E no Brasil, nós não atendemos a nenhuma dessas condições listadas pela Organização Mundial de Saúde. Não há um comando nacional, então, pela inexistência de um comando nacional no governo federal, por pressão de grandes empresas, por não proteção dos mais vulneráveis, que são as pessoas em situação de ruas, desempregados, informais, e por não auxílio financeiro aos micro e pequenos empreendimentos, as grandes cidades nunca conseguiram manter, de fato, um distanciamento social. E os casos continuam crescendo, com pouco controle. Mas não se fez controle do espaço aéreo, por exemplo, das rodovias, para citar alguns aspectos também. E mesmo nas atividades essenciais, a proteção deixa muito a desejar. São inúmeros os flagrantes pela imprensa, pelas vigilâncias do SUS, pela Auditoria Fiscal do Trabalho, pelo Ministério Público do Trabalho, de situações de trabalhadores desprotegidos e expostos ao vírus. Assim é com profissionais de saúde, sepultadores, trabalhadores de frigoríficos, teleoperadores, entregadores de produtos, motoristas de ônibus, metroviários, vigilantes, bancários, etc, etc. E nós que vivemos na zona urbana, nos esquecemos muitas vezes dos trabalhadores da área rural, entre eles fruticultores, por exemplo, da região de Araraquara, por exemplo, que eu vi ontem, mas em cidades pequenas como Cândido Fontoura, trabalhadores de usina, etc. Portanto, se houver, de fato, uma flexibilização das atividades econômicas, uma abertura, não é? Poderemos chegar a uma situação mais que catastrófica, com o esgotamento dos sistemas público e privado de saúde, como já ocorre em alguns estados. O segundo ponto que eu queria colocar é hora de fazer o quê, então? Bom, passou da hora, né? Mas ainda acho que nós temos que bater a mesma tecla. Nós temos que ampliar o distanciamento social, e para que as pessoas que possam ficar em casa, é preciso que elas tenham acesso ao recurso emergencial, esses R$600 que foram definidos pelo Congresso Nacional. A proposta do governo era nada e depois passou a 200, mas o Congresso conseguiu os R$600. Nós estamos já na segunda parcela desses R$600, mas há mais de 10 milhões de pessoas que ainda não conseguiram sequer receber a primeira parcela. Dificuldades burocráticas são impostas para retardar ou para impedir esse acesso. Necessidade de ter um celular, por exemplo, para gente de rua, que vive em situação de rua, internet estável, familiaridade com sistemas informatizados, CPF, incentivo financeiro prometido aos pequenos e microempreendimentos não chega. E os ataques aos direitos dos trabalhadores empregados continuam por meio de medidas provisórias, que tentam permitir o aumento de jornada de trabalho, por exemplo, dos bancários pela medida provisória 936 e dos profissionais de saúde pela medida provisória 927. Suspensão de contratos por 4 meses, sem pagamento, negociações de indivíduos, cada pessoa com empresas, tirando os sindicatos das negociações. Portanto, para as pessoas poderem manter esse distanciamento social, é preciso que elas tenham recursos para sobreviver. E isso depende do governo federal.
E nossos deputados e senadores têm que manter sua luta para que essas providências sejam tomadas. Mas as prefeituras e estados também podem e devem ajudar para que esses recursos cheguem às mãos de quem necessita, ativando seus serviços sociais, ajudando a acessar o auxílio emergencial. Por outro lado, as prefeituras e estados devem pensar também em mecanismos adicionais, a mais, de ajuda à população vulnerável e aos micro e pequenos negócios. As prefeituras e estados devem reforçar a atenção básica do SUS, oferecendo condições seguras de treinamento a todos, valorizar os agentes comunitários de saúde, que têm grande importância na prevenção, pois conhecem o território e as pessoas. Devem ativar os hospitais, cujas estruturas estão prontas e fechadas há anos, e instituir filas únicas para leitos de UTI a ser gerenciadas pelo SUS, contratar mais profissionais para que não estendam jornadas e não adoeçam. Então, é preciso que as organizações populares sejam valorizadas também, pois elas têm contato com as pessoas nos mais longínquos pedaços da cidade e conhecem a realidade da população mais vulnerável. Os movimentos e organizações populares estão fazendo milagres em diferentes regiões do país. Em vários municípios, há organizações populares que captam e produzem máscaras, distribuem alimentos, ajudam as pessoas a acessarem o recurso emergencial, cobram o poder público, promovem ações de informação e orientação. Porém, por mais potentes que elas sejam, é preciso que o poder público, eu digo, prefeituras, governo do estado e governo federal, assumam sua responsabilidade, criando locais para quem não tem condições de manter distanciamento social, poder ficar em condições sanitárias adequadas, ou fazendo parcerias com hotéis, clubes esportivos, sindicatos, instalando bicas, torneiras pelas cidades, distribuindo gratuitamente máscaras, incentivando a economia local para que as empresas possam fabricar gêneros de primeira necessidade. Terceiro ponto é o local de trabalho. O controle nos locais de trabalho é uma das condições listadas pela Organização Mundial de Saúde. Nós não podemos nos esquecer que as empresas fazem parte do território dos municípios e devem ser tratadas como um local com maiores possibilidades de transmissão do vírus, porque reúne pessoas de várias regiões e que frequentemente tomam ônibus, metrô ou trem para chegar ao local de trabalho e podem se contaminar também no trajeto, Então, essas empresas fazem parte do território de responsabilidade da prefeitura, do governo do estado e do governo federal. Assim, as empresas têm que funcionar como um radar, em colaboração com as autoridades sanitárias. As empresas, em particular as grandes, devem ter comitês que implementem as orientações das autoridades sanitárias, e importante é que esses comitês tenham a participação dos trabalhadores, porque os trabalhadores conhecem os detalhes da atividade de trabalho, cruciais para mapear as possibilidades de transmissão, de contaminação dentro das empresas. As empresas devem manter o distanciamento entre um trabalhador e outro, devem organizar seu processo de trabalho para evitar a aglomeração na entrada, na saída, nas pausas, mudando os horários, estimulando o monitoramento dos sintomas, ocorrência de febre, facilitar a higienização dos equipamentos e do corpo, prover máscaras adequadas para diferentes situações em número suficiente. E é preciso, uma coisa que as empresas não gostam, mas devem fazer, é se pensar em diminuir a jornada de trabalho, para diminuir a exposição, diminuir o número de trabalhadores por turno, para as empresas que trabalham por turno. Manter realmente somente as atividades essenciais e não usar subterfúgios para abrir toda a empresa. Então, as empresas devem seguir as orientações das autoridades sanitárias para evitar os casos de infecção, de doença, de óbito, fazendo mapeamento, isolando os adoecidos, mapeando os contactantes e fazendo testagem. Os casos suspeitos devem ser notificados ao sistema de informação do SUS e devem ter comunicação de acidente de trabalho emitida. E, para isso, não pode ter nenhum constrangimento ao trabalhador, ameaça de demissão ou diminuição do salário, porque para que os trabalhadores mesmo, para se protegerem, não escondam a sua condição, muitas vezes de sintomáticos. E a última questão que eu queria colocar é do nexo causal com o trabalho. Se a gente quiser saber, no Brasil, quantos metalúrgicos, quantos bancários, quantos teleoperadores, quantos trabalhadores da construção civil, só para citar uns exemplos, tiveram ou têm Covid, nós não saberemos, pois a ficha de notificação do SUS não contém esse campo da ocupação.
Para tentar registrar os casos de Covid como doença relacionada ao trabalho, alguns municípios, como o de São Paulo, por exemplo, publicaram orientação de como se deve proceder, pelo SINAM, Sistema Nacional de Informação de Agravos. O artigo 29 da medida provisória 927 tentou descaracterizar a Covid como uma doença relacionada ao trabalho, mas o Supremo Tribunal Federal suspendeu esse artigo e, assim, nesse momento, a Covid pode ser reconhecida como doença relacionada ao trabalho. Eu defendo, juntamente com outros colegas, que todos os casos de Covid ocorridos em trabalhadores que trabalhem fora de casa sejam considerados relacionados ao trabalho, pois a transmissão pode ter ocorrido no trajeto ou no próprio local de trabalho. E os que discordarem devem provar, então, que não há relação com o trabalho, deve-se inverter o ônus à prova. Essa é a minha opinião, é o que eu estou defendendo com vários colegas. E não sei se todos sabem, para concluir, mas segurados do INSS que necessitam de afastamento do trabalho atualmente não são periciados a partir do 16º dia de afastamento nesse período de pandemia. Assim, não há concessão de auxílio-doença, nem acidentário e nem previdenciário. Todos só estão recebendo um adiantamento e no valor de um salário mínimo. Segundo o INSS, somente a partir do dia 20 de junho, as agendas começarão a funcionar e as perícias passarão a ser feitas. Nesse momento, mesmo pessoas que contribuem com mais de um salário mínimo acabam ficando só com o adiantamento de um salário mínimo, o que, na minha opinião, é um desrespeito ao direito do trabalhador e mais um fator de desproteção às famílias. E, por fim, eu gostaria de louvar o movimento sindical, a Dani vai falar com propriedade sobre isso, mas bravamente as centrais sindicais, juntamente com outros movimentos e organizações, têm estado muito atentos, articulando-se com parlamentares federais, no sentido de alterar vários itens das medidas provisórias, em discussão que, no fundo, tem o objetivo de diminuir a proteção dos trabalhadores, de precarizar mais ainda as relações e condições de trabalho e de anular o poder de negociação dos trabalhadores, enfraquecendo suas organizações. Nos territórios, eu acho que os sindicatos certamente encontrarão caminhos para ampliar suas ações, fortalecendo sua inclusão nas lutas pelo SUS que concebemos, pela democratização dos territórios, pela luta contra a discriminação racial, de gênero, pela preservação do meio ambiente, que necessariamente, como disse a Paula, exigirá mudança do modelo econômico e de desenvolvimento da humanidade, e exigirá de todos nós a mudança de valores que temos cultivado até então. Então é isso, eu gostaria de falar que essas reflexões são minhas e enriquecidas, claro, com muitos colegas, discussões com meus colegas, movimento sindical, mas não é uma posição da direção da Fundacentro, né? É uma posição como pesquisadora. Obrigada, então. Obrigado, doutora Maria Maeno, médica e pesquisadora da Fundacentro. Com certeza, assim como a Paula Batiste, do SENAC, nos trouxe uma série de informações, conhecimentos, que com certeza irá nos ajudar a buscar um caminho para que possamos construir um mundo pós-pandemia. Um mundo mais justo, um mundo mais igualitário. Nós agradecemos muito as contribuições até o presente momento da Paula Batiste e da Maria Maeno. Nesse momento, passaremos a palavra para a Daniele Correia, que é técnica do DIESAT. Lembrando que nós estamos usando o recurso do aplicativo Zoom, temos uma participação significativa de pessoas através desse aplicativo, numa sala virtual, e esse seminário está sendo transmitido ao vivo pelo Facebook. No Facebook, nós já temos dezenas de pessoas acompanhando, e aí a gente pede para as pessoas que estão nos acompanhando no Facebook para que também possam compartilhar esse seminário com as suas redes sociais, para que mais pessoas possam ter acesso ao conhecimento que nesta noite estamos obtendo, através dessas três maravilhosas palestrantes. Daniele Correia, técnica do DIESAT, irá falar um pouco sobre o papel sindical na proteção do trabalhador. Daniele, boa noite, seja muito bem-vinda.
Boa noite, Alex. Boa noite a todos que nos escutam, né? Tentando incorporar essa nova linguagem aí mais universalizante, usando todos. Uma coisa nova que eu tenho tentado incorporar aí na linguagem para a gente ampliar cada vez mais. Agradeço o convite do sindicato, o sindicato que faz parte da direção do DIESAT e vem construindo aí com a gente o campo da saúde do trabalhador há tantos anos, né, principalmente com o DIESAT, e o tempo que eu estou também de forma bastante enfática, aguerrida. Então, agradeço, me sinto muito feliz de compartilhar essa fala com outras duas mulheres, né? Nós, ao longo dos anos, estamos ocupando espaços, né, de decisão política, de encaminhamento político, algo que historicamente não foi desta forma, né? A nós ficou reservado o lugar do espaço privado, né? Então, cada vez mais as mulheres ocupando os espaços do público há de se comemorar, né? Que pena que ainda esses espaços são ocupados ainda muito pouco por mulheres negras, né? Então, isso é algo que a gente precisa sempre lembrar, né? O feminismo ainda está muito uma lógica liberal da coisa e não consegue ainda puxar do ponto de vista mais de classe. Mas, feitas essas primeiras considerações, faço algumas reflexões aqui, né, do lugar de fala como técnica do DIESAT, né, então falo muito em nome da equipe técnica do DIESAT, né, não trago respostas simples nem unilaterais para questões que são complexas, para questões que já estão aí marcadas no nosso tecido social muito antes da pandemia, né, então, como bem disse as palestrantes anteriores, a Paula, a Maria, esse cenário de pandemia, ele não criou, né, essas dificuldades, essas desigualdades aí que a gente vê permeadas principalmente agora no campo da saúde e do trabalho, né? Ele agrava, né, ele traz à cena ainda mais fortemente as nossas desigualdades e as nossas condições vulneráveis de trabalho e saúde, né? Então, eu trago alguns elementos para a gente pensar junto. O papel sindical, considero que, primeiro, para pensarmos no papel sindical na proteção da classe trabalhadora, e não falo trabalhadores e sim classe trabalhadora, muito para denotar um viés de classe mesmo, né? Muito para disputar uma prática narrativa mesmo de classe trabalhadora, que somos todos aqui, pelo menos os que eu conheço que estão nessa live, e acredito que os que nos assistem também, porque podemos ter diferentes estratos de renda, mas, ao fim e ao cabo, todos somos classe trabalhadora porque vendemos a nossa força de trabalho, né? O nosso extrato de renda nos dá determinadas condições de materialidade de vida, mas, de qualquer forma, nós estamos à venda de uma força de trabalho. Então, primeiro, a compreensão do papel sindical perpassa pelo sindicato olhar, sim, as particularidades das categorias profissionais com que ele representa, com que ele defende, mas passa também por compreender e aprender algumas percepções de níveis mais gerais da classe trabalhadora como um todo no Brasil, né? Uma classe trabalhadora hoje marcada por uma grande informalidade, por um desemprego que é obsceno, né? Aí as estatísticas oficiais colocam 13 milhões de desempregados e 11 na informalidade, mas acreditamos ser muito mais do que isso. Não conseguimos mensurar, né? Uma questão importante de problema de viés político que temos é a subnotificação de todos os dados, de todas aí as notificações, tanto de acidentes quanto dessa apreensão melhor do que é essa classe trabalhadora no Brasil, né? Mas isso nos dá alguns indícios, né? Então, a gente tem aí muitos desempregados, muitos informais, uma nova conformação das relações de trabalho, onde os aplicativos passam a ser grandes empregadores, né? De uma população, de um determinados estratos de renda que compõe a classe trabalhadora aí de um jeito muito vulnerável, com contratos de trabalho muito, assim, nebulosos, sem grandes proteções, né? Então, passa também para a gente olhar quais são as categorias profissionais que estiveram historicamente mais desprotegidas ao longo, né, aí da nossa jovem ainda democracia, né, o quanto a gente vem aí com uma classe trabalhadora sempre muito vulnerabilizada. Hoje, por exemplo, nós temos a categoria dos enfermeiros, né, da enfermagem,
aí na linha de frente dos serviços essenciais, como a segunda maior categoria em termos quantitativos, que é a que mais está agora sendo vulnerabilizada, né? Então, ela é composta por 85% por mulheres, 53% por pessoas negras, né? Então, olhar para essa classe trabalhadora enquanto classe é também fazer essas interconexões, né, com a questão de gênero e com a questão étnico-racial também. Como bem apontou a Maria, a segunda morte foi uma empregada doméstica, né? Embora o novo coronavírus, né, essa doença tenha atingido primeiro os estratos de renda mais altos, ela tem matado mais os estratos de renda mais baixos, né, as pessoas que estão aí em vulnerabilidade social. Então, trabalhadores, então, que são de que lugar, né? De um país aí que está de capitalismo periférico, né? Que se constitui dentro aí na mundialização do capital, num lugar de periférico, num lugar de dependente, que atende aí aos interesses de lucros internacionais, né? Como bem citou a Paula, um grande acidente de trabalho emblemático foi o acidente de Mariana, né? Depois de Brumadinho, um acidente que poderia ter, com toda certeza, sido evitado, né? Que aí, se a gente busca as origens anteriores, históricas e endógenas desse acidente, era uma empresa estatal, né? Uma mineradora importante, uma empresa brasileira, que foi vendida na década de 90 por preço de banana, digamos assim, né? Estima-se que ela valeria 90 bilhões e foi vendida a 3. Então, com uma transação escusa, que nós não temos ainda muito claro como é que se deu essa transação. Vendemos uma empresa estatal que poderia ter gerado empregos, umas condições melhores de vida e trabalho para a nossa própria população. Foi vendida para empresas internacionais que usufruem, que superexploram a nossa força de trabalho, preocupadas unicamente com o lucro, né? E muito pouco com as condições de vida e trabalho dessa nossa população, né? Então, é isso, um país de capitalismo periférico e dependente, uso dependente no lugar de subdesenvolvido, né? Porque isso também denota a compreensão de que a questão não é se desenvolver, a questão é que numa mundialização do capital nós já estamos situados no lugar de dependente, né? O capitalismo é internacional, então não se trata de desenvolvermos, se trata de olharmos para que lugar se destinou nessa mundialização aí do capital. Então, a gente tem um país com um contexto histórico de baixa proteção social, com uma seguridade social que foi inconclusa, né, que completa 3 décadas com o seu tripé frágil, né, o seu tripé que é a saúde, a previdência social e a assistência social, uma saúde subfinanciada historicamente, né, marcado por uma mercantilização, né, uma disputa aí dos recursos do fundo público, uma previdência social também na mira do mercado financeiro, né? Por planos de previdência privada, né? Costumamos sempre defender que o banco pode te dar a melhor previdência privada, ele nunca será uma previdência social, né? Tem limites, porque tem a ver com investimento financeiro, nunca será uma seguridade social. Uma assistência social que ainda é marcada aí pelo primeiro damismo, né, que nasce no Brasil com essa lógica da benevolência, da caridade, demorou muito para ser olhada e encarada como uma política social, né? Então, vimos agora, nesse momento de pandemia, com 90 milhões de solicitações, 96 milhões de solicitações e 50 milhões de aprovados para o renda emergencial, a importância que se tem de uma assistência social fortalecida, que faça, de fato, uma proteção social, né? Então, é isso. Trouxe 2 elementos iniciais aí para a gente pensar que classe trabalhadora é essa e que país é esse, né? Para a gente começar a pensar como é que o papel sindical está muito além da caixinha ambientes de trabalho, né? Óbvio que ele também passa por aí, mas esse ambiente de trabalho passa por uma questão um pouco mais estrutural também, né? Acidente de Mariana é
um exemplo emblemático disso, o quanto a política, né, o quanto o nosso próprio modo de sociabilidade implica diretamente, inclusive, como é que vai ser lá as condições de trabalho no seu próprio ambiente. E uma outra questão perpassa também por focar a classe trabalhadora como sujeito protagonista, né? Porque esse é o grande diferencial de uma abordagem da saúde do trabalhador, né? Querer olhar para as condições, para a intersecção entre trabalho e saúde, sem colocar a classe trabalhadora como protagonista, pode ser medicina do trabalho, pode ser saúde ocupacional, mas jamais será a saúde do trabalhador. A saúde do trabalhador pressupõe que os trabalhadores sejam protagonistas. São eles que conhecem a própria materialidade do seu trabalho. São eles que vão nos dizer e nos apontar quais são as demandas necessárias. É óbvio que um dirigente sindical, um técnico dos órgãos intersindicais pode ajudar a compor práticas discursivas, compor caminhos, né, ideias de como a gente enfrenta os desafios que estão postos aí na realidade, mas a materialidade de determinados processos produtivos é só as próprias categorias e a própria classe trabalhadora que vai poder indicar aí o que fazermos, né, e como fazermos. Uma questão que é muito emblemática, assim, que a gente tem tentado defender ao longo desses anos no DIESAT, que é defendermos o SUS, o quanto o movimento sindical necessita encampar a defesa por um SUS, né? Um SUS com um financiamento decente. Foi aí muito aguerrido na época da EC 95, né? A tal da PEC, que virou a EC 95, congelou os gastos por 20 anos, mas historicamente, ao longo ali da relação com as suas próprias categorias, muitas vezes acaba se centrando apenas em oferecer na negociação com as empresas, com o patronal, os planos de saúde, né? Isso a gente vem conversando muito tempo, converso inclusive com o Ratinho, né, o Gilberto Amazan, que faz parte da nossa direção. Ele disse assim, mas os trabalhadores querem planos de saúde, os trabalhadores querem lá um plano de saúde para poder ser atendido. É legítimo que eles queiram um plano de saúde para poder ser atendido ali mais imediatismo, né, de forma mais rápida, para poder ter um exame, uma assistência médica ali mais rápida e tal, mas é necessário que o movimento sindical, que os dirigentes sindicais passem a construir ideologicamente a necessidade que a gente tem de um SUS, né? Só o SUS faz vigilância, só o SUS dá medicamento de alto custo, só o SUS faz transplantes, o SUS é referência em vários atendimentos médicos e várias assistências e proteção, né, à saúde que a gente tem. Então, é importante encampar essa luta do ponto de vista mais macroestrutural, porque, ao fim e ao cabo, quando o trabalhador se aposenta, é do SUS que ele vai precisar, porque ele não vai ter mais o plano de saúde. Então, é preciso construir com os trabalhadores um projeto de sociedade, né? Quais lutas encamparemos? É importante, de repente, que a empresa mantenha os planos de saúde? Ok, sem problema nenhum, mas é preciso também, uma coisa não exclui a outra, né? É preciso encampar aí um projeto de sociedade, porque embora passemos a maior parte do nosso tempo no trabalho, né? O trabalho é central na nossa sociedade, né? No modo de sociabilidade capitalista, o trabalho é central. É o trabalho que gera riqueza, é o trabalho que gera valor, né? Isso a gente tem aprendido duras penas para quem vem dizendo que o trabalho não é mais o mais central, né, na nossa sociedade. Como assim não é mais central e querem tanto que a gente volte a trabalhar, né? Vi até um artigo esses dias falando, né, a reabertura trágica do que nunca fechou. Por que querem tanto que nós voltemos ao trabalho tão rapidamente? Porque, de fato, é o trabalho que gera riqueza, que é o trabalho que gera valor, né? Mas ele não é socialmente distribuído como deveria. Enfim, então, encampar a saúde do trabalhador passa por colocar a classe trabalhadora como protagonista e construir conjuntamente esses discursos, essas práticas narrativas e ocupar lugares de controle social, né? As interlocuções com as esferas, com os serviços de saúde, né? Porque três vetores principais do campo da saúde do trabalhador é a academia, né? As universidades que produzem a ciência, né? As teorias, enfim, os serviços de saúde e o movimento sindical tem que estar interconectadas esses três vetores, né? E não é um acima do outro, não é a academia dizendo
para os trabalhadores o que fazer, ou os serviços de saúde dando protocolos prontos para a classe trabalhadora simplesmente assumir, né? Eu vi protocolo sanitário hoje que saiu da prefeitura. Será que isso foi construído com a classe trabalhadora? Tenho minhas dúvidas. Então, o que eu pretendo trazer aqui essa construção, ela é coletiva e ela tem que ser horizontal, né? O meu título acadêmico não pode me sobrepor ao conhecimento e ao saber daquela classe trabalhadora que sabe daquele processo produtivo. Eu sei do meu processo produtivo, né? E estudo determinadas coisas que possam dar indicativos e que essas informações e tudo que eu tenho acesso serve para dividir, socializar, para a gente construir coletivamente, né? Então, e essas foram algumas coisas alguns elementos que eu trouxe para a gente pensar, né? O quanto encampar espaços políticos e algumas lutas políticas é um marco fundamental do campo da saúde do trabalhador, né? Que ao fim e ao cabo é uma arena de luta política, né? É uma arena de luta em política que o movimento sindical tem que encampar para além dessa caixinha ambiente de trabalho, né? Então, vamos ocupar os espaços, construir junto com os trabalhadores, né? Para uma sociedade que não nos mate e não nos adoeça. É um pouco esses elementos que eu trago para a gente pensar aí juntos. Daniele, muito obrigado. Obrigado, Maria Maeno, Paula Batiste. Vocês despertaram em todas as pessoas que estão nos ouvindo, nos assistindo, uma série de questionamentos que eles estão manifestando, eles e elas estão manifestando na página do Facebook do Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco e região, o nosso WhatsApp, o Sindimetal, receberam uma série de comentários e perguntas. Lamentavelmente, nós não vamos ter o tempo necessário para responder todas as perguntas, mas nós nos comprometemos a encaminhar as perguntas a cada uma de vocês e, na medida do possível, fazer com que as pessoas que fizeram as perguntas recebam as respostas, tá? Então, olha, enquanto vocês estavam falando, surgiram diversos comentários e perguntas que eu vou tentar sintetizar em algumas aqui. Só para conhecimento, nós estamos tendo, nesse momento, participação de dirigentes sindicais do Uruguai. Então, uma das pessoas do Uruguai que está participando conosco aqui deste seminário Meio Ambiente em Trabalho, que agora já virou um seminário internacional, é a Cecília Ferreira, da PIB-CNT. Ela está nos acompanhando lá do Uruguai. Também está nos acompanhando o Valdir Sabino, que é um profissional do Instituto Nacional de Seguridade Social. O Miguel Terra já fez alguns comentários, daqui a pouco eu vou passar para conhecimento de todos. A Maria Rosimar, que é uma especialista em inclusão social de pessoas com deficiência, está lá da Praia Grande, também fez os seus comentários e perguntas. Marcos Agostinho Silva, diretor do Instituto MAS, também deixou aqui a sua contribuição. Enfim, então vamos lá. O marco inicial das discussões globais sobre meio ambiente foi em 1972, como bem disse a Paula Batiste em sua apresentação. A primeira pergunta que nos chegou aqui e aí é para as três, fiquem à vontade para responder. Eu vou fazer uma série de pelo menos 3 perguntas, e aí vocês fiquem à vontade para discutir o formato da resposta. Então, de 1972 para cá, ou seja, passado 48 anos, o que mudou? O que mudou nessa lógica do meio ambiente e sociedade? O que mudou para o bem e, obviamente, o que foi ruim? Essa é uma pergunta que nos enviaram. A segunda. A cada 1 minuto, um caso de notificação por morte por Covid-19 é feita no Brasil.
nos últimos dias, obviamente que são esses dados. A cada 1 minuto, um caso de morte por Covid-19 é notificado. E a sociedade não está tratando essas mortes de seres humanos como tragédia. A pergunta que se tem aqui, o que se passa na mente dessa sociedade? É uma pergunta... Bom, vamos começar com essas duas? Vocês fiquem à vontade aí para dividir o tempo, para dialogar sobre esses dois assuntos. Eles são bastante amplos, porque aí vai dar tempo também de eu anotar aqui quais são as outras perguntas. Tudo bem? Fiquem à vontade. Excelentes perguntas, Alex. Eu posso me arriscar aqui um pouquinho na primeira. A segunda é mais desafiadora, né? O que evoluiu desde 1972? Vamos lá. Eu acho que 1972 foi um grande marco, né, no planeta, em um encontro muito importante que fundamentou aí e deu um start a todos os países pensarem e refletirem sobre as questões ambientais. Então, é aquela ideia, né, do pensar global e agir local. Essas discussões em âmbitos globais, elas são importantes entre os chefes de estados, e não só com eles, como a Daniela traz a questão da importância da participação do trabalhador para as discussões, para formulações de políticas públicas. Em âmbito global, essas participações, elas também são importantes. E a cada conferência, essa participação também foi aumentando. E conforme a gente ganha representatividade, né, então tem chefes de estados, as organizações de terceiro setor, a sociedade civil, empresários, cientistas. Conforme a gente vai ganhando representatividade, novas ações vão sendo tomadas localmente. Então, desde 72 até hoje, todas as políticas públicas que a gente tem relacionadas ao meio ambiente, elas são reflexos desses encontros desses encontros internacionais. O que a gente tem de desafio é a questão da impunidade, né? Então, impactos ambientais, a lei está aí. Agora, a impunidade é um desafio. E a mão na massa, ela sair da teoria e ir para a prática é desafiador, porque envolve mudança de atitude, mudança de hábito. E aí é uma responsabilidade compartilhada. Eu, Paula, enquanto indivíduo, né? Então, como são as minhas atitudes, a instituição que eu trabalho, o governo que está no poder. Então, assim, cada um tem a sua parcela de responsabilidade para que as coisas mudem. Não é só governo, não é só empresa, setor privado e não é só sociedade civil. É uma ação coletiva, né? Então, eu acho que a pandemia, se a gente pode ver algum olhar positivo, não existe olhar positivo, mas uma oportunidade é a gente rever alguns tipos de valores e valorizar a ciência, valorizar as atitudes mais sustentáveis, para que uma mudança aconteça. Meninas, querem contribuir? Maria, Daniele? Eu posso falar um pouquinho sobre esse assunto? Na verdade, a minha reflexão não é tão pensada quanto a sua, Paula. Mas eu tenho a impressão seguinte, que o capital tem um jeito de distorcer muitas coisas. Então, assim, se por um lado nós tivemos um grande esforço meritório, importantíssimo, de 72 para cá, que o meio ambiente passou a ser um tema discutido nas escolas, a gente vê nas escolas, em tudo quanto é lugar, né? Então, eu acho isso uma coisa extremamente positiva e necessária, né? Por outro lado, o capital ele tem um jeitinho de também transformar isso numa coisa pasteurizada. O que eu digo com essa coisa pasteurizada? Olha, aquilo que você falou, olha, vamos diminuir o tempo de chuveiro, nós vamos diminuir isso, nós temos que diminuir o consumo disso, canudinho, tudo isso é válido. Só que o modelo econômico segue exatamente como valorizando a obsolescência programada, né, com um monte de lixo eletrônico e etc, etc. Então, nós temos um envelhecimento das coisas de uma maneira precoce, né?
o nosso modo de vida dependente de carros, principalmente os países como o Brasil e dependentes do norte, que transitam, que orbitam em torno dos Estados Unidos, essa valorização excessiva do carro, quer dizer, então, quando a gente fala uma cidade tem que ser mais com pedestres, nós não estamos discutindo somente a mobilidade, estamos discutindo mobilidade, outros valores, estamos discutindo o meio ambiente também, né? E as empresas têm que mudar o seu modelo, têm que mudar o seu jeito de olhar essas coisas. E isso, eu acho que a gente não consegue ainda fazer com que se passe para a sociedade, sabe? Então, eu acho que esse é um palpite que eu gostaria de dar, assim, não sei nem sobre esse tema. Sobre o outro eu falo depois que a Daniele palpitar também e refletir. A minha percepção a respeito disso é que ainda é apenas uma percepção, não tenho propriedade nenhuma para falar sobre as lutas, né, do meio ambiente aí nos diversos espaços, mas a impressão que eu ainda tenho é que o viés e ainda a disputa é ainda muito liberal, né? Liberal, que eu quero dizer, muito individualizada, muito responsabilizando o indivíduo ainda pelas saídas, né? Isso, como a Maria falou, o canudinho, a sacola plástica, o lixo reciclado. E a impressão que a gente tem, né? E as notícias que eu tenho, principalmente no campo do trabalho, é que as empresas poluem, devastam, né? O agronegócio, as grandes mineradoras. Então, assim, a impressão que eu tenho é que, se for comparar as atitudes individuais e as atitudes da própria sociabilidade capitalista, a impressão que eu tenho é que a própria sociabilidade capitalista é que mais, né, devasta o meio ambiente. Aí. Quando a gente vê aquela fala do ministro, naquela reunião interministerial, em que ele diz, agora que está todo mundo falando de Covid, vamos passar a boiada, né? Aí vimos ontem, agora não me lembro, porque eu já estou perdendo também a temporalidade histórica, o confinamento, vimos Alexandre Frota defender um PL de não ter mineração em terras indígenas. Veja o momento político que estamos vivendo, né? Alexandre Frota, que foi aí aliado ao Bolsonaro, está defendendo um PL para não ter mineração em terras indígenas. Então, esse momento é um momento de a gente se unir com os diversos espectros políticos nessa luta antifascista, né? Assim, depois a gente golpeia junto e depois a gente marcha separado. Mas já fugi do tema meio ambiente, desculpe, é que essa questão antifascista está muito posta para nós, né? Mas a minha impressão é essa, Paula. Eu gostaria de te ouvir o que você acha sobre isso, assim. O desmonte na área ambiental é lamentável, né, Daniele? Porque, assim, é muito retrocesso, né? E são vários aspectos esse retrocesso. Então, a gente teve o fim do Conselho Nacional do Meio Ambiente, a gente teve a saída do Acordo do Clima, a gente teve o desmonte do ICMBio, que exerce um papel super importante. A gente teve também a saída do diretor do INPE. Tiveram 3 bases do Tamar, que fechou, do projeto Tamar, que fechou agora recentemente, também semana passada. Desvalorização do trabalho do terceiro setor, enfim. É bem complexo, né? Porque a perspectiva não é positiva para a questão ambiental, né? Nesse momento que a gente vive. E eu acho que o protagonismo nosso, enquanto indivíduo, de empresas que estejam olhando para isso, é o que a gente tem e que a gente pode tirar de positivo, né? Para a questão ambiental, porque o desmonte está dado, né? Está aí, passa boiada, é lamentável, né? A gente ter que ouvir uma coisa dessa, para quem, né, vem aí com essa bandeira e com essa militância de proteção dos recursos naturais, da relação do meio ambiente com a vida. Quando a gente tem uma questão de pandemia, e eu não vou me aprofundar nesse assunto, porque eu não sou nem também uma grande conhecedora, mas quando a gente tem doenças, viroses, vírus como o Covid-19, como o SARS, como o MERS, como o Ebola, são reflexos e resultados de uma relação com o ambiente que não é a que fosse natural, né? Então, a gente tem, por exemplo, epidemias na área da saúde e pandemias agora, que é resultado de como a gente lida com os outros seres vivos que a gente divide o planeta. Uhum. Sem dúvida.
Amigas, permitam-me assim chamá-las. Relacionada à segunda pergunta, uma pergunta até que meio polêmica, mas veio a calhar diante de todas as provocações que vocês três fizeram. Vou relembrar. A cada 1 minuto no Brasil é registrado um óbito por Covid-19. E só vem crescendo as informações da contaminação e dos óbitos. A pergunta é a seguinte: a sociedade não acordou? O que é necessário? Alex, eu posso começar então, já que tem a ver com a pandemia aí, né? Bom, primeiro isso é verdade, realmente a cada minuto tem uma morte por Covid. Agora, eu gostaria de lembrar, eu acho que foi a Daniele que lembrou aí, que atualmente as mortes por Covid, elas são muito mais frequentes nas pessoas do andar de baixo. Se no começo a Covid assustou a classe média alta e até a elite, né, e os hospitais de ponta, no estado de São Paulo, no município de São Paulo particularmente, depois no município do Rio, eles ficaram um pouco assustados, depois isso foi equacionado, tanto que hoje nós temos uma taxa de ocupação desses leitos privados baixa, relativamente baixa, em alguns municípios como São Paulo, por exemplo, né? E, no entanto, nós temos visto o aumento de taxa de ocupação no setor público. Portanto, eu acho que não é que não haja, a sociedade não trata como tragédia, não é isso. Os que têm voz não tratam, talvez, como uma grande tragédia, porque está se distanciando dessas pessoas, né? Tanto que essas pessoas estão conclamando a classe trabalhadora para voltar a trabalhar. Elas estão falando, então, vamos trabalhar, mas vamos quem? Eu, enquanto determinada classe, posso ficar no meu escritório, posso ir de carro, não preciso enfrentar transporte público e posso ficar, digamos, muito menos exposto do que as pessoas que têm que enfrentar o transporte público e ficar em aglomerações, etc. Então, são tratamentos diferentes que nós temos dado. É a mesma indiferença quase que existe muitas vezes quando a gente sabe que milhões de negros são mortos, a maior parte dos assassinados no Brasil, das pessoas presas do Brasil, são negras também, jovens. Então, faz parte um pouco desse caldo, na minha opinião, né? E acho que nós temos que tirar do armário isso, falar, não, nós temos que nos importar. E acho que uma bela bandeira é a luta pela fila única. Então, somos iguais? Ok. Nós temos leitos de UTI sobrando na iniciativa privada. Vamos fazer uma lista, uma fila única, gerenciada pelo SUS. Aí, eu acho que a gente começa a falar como gente grande. Bem, a respeito da tragédia, né, eu só gostaria de lembrar que essa tragédia ela é histórica, né? Felizmente ou infelizmente, né, relativizem o que eu trago, agora está sendo noticiado por uma questão de pandemia, né, da questão sanitária, esse quantitativo de mortes de pessoas e também das pessoas que morrem na execução do seu próprio trabalho aí nos serviços essenciais. Mas, historicamente, a gente tem um acidente de trabalho a cada 3 horas no Brasil, né? Se a gente for contabilizar aí, segundo o próprio dados do Observatório Digital, e até com a própria estatísticas da Previdência Social, que é extremamente subnotificada, que só abarca quem é seletista, né, quem tem carteira assinada, a gente vê aí por ano uma média de 500, agora com alto desemprego, uma média de 500 mil acidentes de trabalho por ano. Então, o trabalho sempre adoeceu e matou muitos trabalhadores e trabalhadoras no Brasil, né? A classe trabalhadora sofreu sempre, historicamente, um genocídio através da superexploração do trabalho. E esse debate, ele sempre foi colocado com cortinas de fumaça. Esse debate nunca foi, de fato, colocado à cena na sociedade do modo como deveria, né? Então, essa tragédia, ela já existe. Infelizmente, agora ela está num novo cenário, né, numa doença que a gente não tem aí ainda o conhecimento necessário para poder lidar, para poder manejar.
Mas, historicamente, a gente já tem um genocídio da classe trabalhadora, né? Brasília está assentado sobre mortos, sobre sangue e mortos. Minas Gerais, recentemente, também. Ponte Rio-Niterói também. Então, a gente tem, historicamente, aí um genocídio populacional. E gostaria também de dividir com vocês, o DIESAD está realizando um projeto com parceria com a Fiocruz e com a Universidade Federal de Pernambuco, que é para um pouco levantar a exposição dos trabalhadores ao SARS-CoV-2, né? Criar uma rede de informação e comunicação sobre a exposição de trabalhadores e trabalhadoras. Então, começaríamos com algumas categorias, como os petroleiros, da saúde. Então, a gente vai tentar mapear como é que tem sido aí essa exposição dos trabalhadores e acometidos com essa doença. Então, a gente está organizando ainda uma agenda com os setores, né, dos ramos e de algumas categorias. O ramo metalúrgico já tem conhecimento disso, né, a partir da nossa diretoria. Então, a gente vem aí tentando somar esforços com universidades, né, com o próprio controle social aí. Nós estamos muito no lugar de entidade do movimento sindical nesse projeto, né, para articular com os trabalhadores, para a gente conseguir mapear melhor, para poder contar a história, né? Mas para a gente poder aí mensurar e colocar a cena esse debate do campo da saúde do trabalhador. Mas, infelizmente, as consequências aí, talvez a gente não consiga, não vamos ter como recuperar, né? Já está dado e, infelizmente, muitas mortes ainda estão anunciadas. E, lamentavelmente, né? O cenário de Covid ele é muito triste, né? Nós já somos mais de 33 mil mortos, com uma previsão aí que a gente não sabe onde para, né? Cada dia que passa parece que a gente chega no pico, né? E enquanto não tivermos vacina, iremos sofrer dia a dia. E acho que a percepção, né, quando fala de percepção de risco, eu acho que nesse momento a gente tem que cuidar ao máximo da nossa saúde, da saúde dos nossos próximos, tomar todas as medidas possíveis de prevenção, né, de lavar as mãos, não sair sem máscara, olhar para a higienização, né, a sola do pé, não entrar em casa com sapato, tira o sapato antes de entrar. Então, eu acho que são medidas, assim, necessárias que a gente tem que desenvolver no nosso dia a dia para se proteger. Obrigado, Paula Batiste, Maria Maeno, Daniele Correia. Olha, esse seminário está sendo um sucesso. Obviamente, pedimos até desculpas às palestrantes e a todas as pessoas que estão nos assistindo e participando também da sala virtual através do Zoom. Nós não temos o tempo necessário para responder todas as perguntas e, obviamente, também falar sobre todos os comentários. Então, a princípio, o nosso seminário estava com um teto, ou seja, previsto para terminar às 19h30. Né? Agora são 19h34. Então, vamos fazer um combinado aqui ao vivo? Paula, Maria Maeno, Daniele. O pessoal da sala do Zoom e os que estão nos acompanhando no Facebook. Podemos, para a gente fechar com tranquilidade, levarmos até às 20 horas? Porque aí nós temos ainda o tempo de considerações, etc. É possível para você, Paula? Eu tenho aula às 7h30. Então... eu já mandei até uma mensagem para o professor ir abrindo a sala virtual para mim. Então, diante das dificuldades... Peço desculpas. Diante das dificuldades da Paula... Mas a gente pode ficar mais uns 10 minutos. 5, 10 minutos ele segura para mim. Eu também consigo mais 10 minutos, porque eu tenho reunião da Associação Paulista de Saúde Pública. Pois bem. Todo mundo tem coisas na vida. Ok, então daqui 10 minutinhos a gente encerra essa sala virtual e o nono seminário Meio Ambiente e Trabalho. Depois dessa tempestade de perguntas que o Felipe nos trouxe, fiquem à vontade para já encaminhar
para a finalização desse seminário, já colocando aí os seus pontos de vista e as considerações finais, tendo em vista que nós temos agora mais 10 minutos para ser compartilhada entre as três. Podem ficar à vontade, eu posso falar depois. Eu posso falar algumas coisas aqui, eu não sei de tudo aqui, mas assim, primeiro, se o homem vai fazer parte desse novo tempo, acho que vai depender muito do que acontecer agora, porque existe uma disputa, a disputa não deu trégua, tanto que no Congresso as medidas provisórias mostram isso, que a tentativa continua sendo de precarização mais ainda do trabalho. Por exemplo, a medida provisória 927 fala que pode contratar, aliás, pode prorrogar jornada de trabalho de profissionais de saúde. Isso é um absurdo, para qualquer ser normal, é um absurdo isso acontecer. Pelo contrário, a gente tem que diminuir as jornadas de trabalho de pessoas que precisam de concentração e estão expostas ao risco atualmente do vírus, né? A luta é ao contrário. Então, a tentativa sempre tem sido essa, em todas as medidas aí legislativas, tem sido de diminuir o papel dos sindicatos, de massacrar os sindicatos, da organização dos trabalhadores, de fazer com que o trabalhador tenha que atuar individualmente em relação às empresas, negociar, né, em cima das empresas, aumentar o negociado sobre o legislado. Então, assim, realmente, eu não vejo que haja uma trégua dessa precarização das relações de trabalho que já vinham acontecendo. Então, nesse sentido, eu acho que vai ser melhor, o homem vai conseguir ser mais valorizado, o trabalhador conseguirá ser mais valorizado se tiver luta. Então, eu acho que é fundamental isso. A questão das medidas coletivas, que daí eu já finalizo, a questão das medidas coletivas, né? Claro, eu acho que o que falta é comando das autoridades sanitárias. Não há comando nacional, então as empresas também ficam livres para negociar, entre aspas, também com trabalhadores que estão à beira de demissão, de interrupção de contrato de trabalho, numa situação bastante fragilizada. Então, eu acho que seria fundamental que os sindicatos, mais do que nunca, se empoderassem e tomassem a frente dessas negociações com as empresas, né? Porque há formas de controlar, claro, não totalmente, mas há formas. Diminuição da jornada de trabalho é uma delas, distanciamento dentro é uma outra. A questão dos transportes é outra coisa. Você tem que ter controle nos transportes, não pode ter filas e pessoas amontoadas dentro dos ônibus e metrô. Isso é evidente, vai aumentar a contaminação das pessoas. Então, há várias questões que eu acho que têm que ser discutidas. Infelizmente, dependem muito de um comando federal, mas nós temos que forçar, tanto em nível federal, como estadual e municipal. Paula, se quiser falar para sair, eu posso. Legal. Eu acho que eu concordo com a Maria Maeno. Existe essa necessidade, né, desse protagonismo, da gente estar junto, olhando, cobrando, dialogando da medida que for possível, essas atitudes e essas ações coletivas, né, em âmbito governamental. E sobre o homem no novo tempo, sim, vai ter lugar sempre. Eu acho que com relações mais sólidas, mais conscientes, mais solidárias, eu acho que é necessário. E um ponto também, puxando para a educação, né, a importância da gente aprender a aprender, né, de se reinventar nos nossos trabalhos, no nosso dia a dia, em busca de conhecimento para ter lugar nesse mercado de trabalho que vai ser cada vez mais competitivo em todos os âmbitos, né? Então, eu acho que está, né, por exemplo, como está participando de uma live como essa, participando de outros cursos à distância, se capacitando e se preparando para galgar aí oportunidades. Eu acho que é um ponto também importante nesse contexto de crise sanitária que a gente está vivendo. Bem, eu vou me centrar em responder a questão do SUS, então, né, que foi destinada para mim. Camarada, o SUS é a política social de maior envergadura que a gente tem no Brasil. Sim, para mim, ela é um mote fundamental de luta que a gente tem que encampar, né? Apesar de historicamente ser subfinanciada, de ser marcada aí por uma mercantilização gritante, né? Só o município de São Paulo, essa foi a pesquisa, inclusive, do meu mestrado, posso deixar disponível depois.
No município de São Paulo, 53% do fundo público do município de São Paulo vai para a mão de OS, né, organizações sociais. Então, veja o quanto o SUS é subfinanciado, sucateado, né? Não é dado a importância que ele merece e o quanto ele, mesmo assim, ainda faz muita diferença, né, sobre as determinações sociais que a gente tem aqui no Brasil. Então, sem dúvida nenhuma, uma política social extremamente importante, não só nesse contexto de pandemia, mas historicamente aí. E a gente percebe nesse contexto de pandemia que não só para atender a própria doença de coronavírus, né, mas para poder ter, para as pessoas poderem ter a imunidade que tem hoje, tem trabalho do Programa de Saúde da Família, por exemplo, dos agentes comunitários de saúde, que são muito mal remunerados, né, que tem um trabalho árduo, importante de vínculo com as comunidades, que não são reconhecidos, né, que são contratados por OS aí, com um salário extremamente baixo, mas que esse trabalho é fundamental para ter trazido para a gente algum aí contexto de imunidade para que a coisa não fosse ainda pior do que ela já é. Então, deixo aqui minhas considerações nesse sentido do SUS. Também queria informar para vocês que o DIESAT fez uma nota informativa sobre o nexo causal para profissionais dos serviços essenciais, né? É uma iniciativa inicial, né, mesmo, tem tentativas aí de aproximação do que pode vir a ser, né, enquanto nexo causal, enquanto notificação, faz uma nota apenas informativa, né, tem a composição com alguns serestes. A gente sabe por interlocuções com o Ministério da Saúde que o setor de saúde do trabalhador ainda está elaborando uma nota que vai ser liberada nas próximas semanas, mas a gente tomou essa iniciativa de tentar pensar coisas já inicialmente, né? E também temos feito lives com todos os centros de referência em saúde do trabalhador ao nível nacional. Alguns ainda vão acontecer, mas já fizemos algumas, estão no YouTube do DIESAT, né, na página do YouTube do DIESAT, quem quiser acompanhar para ver como é que tem sido as iniciativas de cada sereste estadual aí com relação à pandemia. Tá bem? Eu agradeço e termino por aqui minhas considerações. Obrigado, Paula Batiste, Maria Maeno, Daniele Correia, a todas as pessoas que estiveram conosco até o presente momento na sala virtual através do aplicativo Zoom e também das redes sociais, em especial o Facebook. Estiveram conosco até o presente momento dezenas de pessoas contribuindo, deixando seus comentários, fazendo suas perguntas. Estamos partindo para o encerramento. Faremos o seguinte, ficou perceptível que várias perguntas não tivemos o tempo hábil para respondê-las. A nossa assessoria repassará as perguntas para cada uma das palestrantes. Sendo possível responder essas perguntas, nós encaminharemos as respostas de vocês para as pessoas que fizeram as perguntas direcionadas ou não a cada uma das palestrantes. Tá? Vários elogios, vários comentários positivos sobre esse seminário. Então, publicamente, a gente já deixa aqui o convite a cada uma de vocês, convite para a Paula Batiste, do SENAC, para a Maria Maeno, doutora Maria Maeno, da Fundacentro, para a Daniele Correia, do DIESAT. Vocês deixaram o gosto de quero mais, então, sintam-se convidadas. A nossa assessoria de comunicação entrará em contato com cada uma de vocês, para que a gente também possa fazer uma live, né? Fazer um encontro virtual, para que vocês possam aprofundar em cada uma das áreas que vocês desenvolvem esse glorioso trabalho e que vocês puderam trazer um pouquinho para compartilhar conosco. Então, já sintam-se convidadas a participar das futuras lives que o Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco e região irá promover. Felipe, o nosso secretário-geral se encontra no Zoom? Oi, Alex, ele está aqui sim. Você quer passar para ele fazer o encerramento? Claro. Nesse momento, passaremos a palavra para o Gilberto Almazan para fazer o encerramento desse seminário, mas antes eu pergunto a cada uma das palestrantes. Vocês querem fazer algum comentário ou algumas palavras de despedidas antes de passar a ele? Fiquem à vontade.
Eu agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês hoje, com esse time aqui maravilhoso, com essas mulheres lindas, com você, Alex, com o Felipe dando a força e toda a equipe aí do sindicato, a Auris, a Célia, que me abriram as portas e me possibilitaram estar aqui nessas discussões que são riquíssimas, né? Então, minha gratidão e contem comigo e contem com a equipe do Senac também, com os meus colegas, professores, que também estarão super afim de vir aqui dialogar e trazer outros assuntos, outras pautas também para as discussões. Então, obrigada. Obrigado, Paula. Bem, Alex, eu gostaria de agradecer a oportunidade, dizer que estou sempre disponível, sempre que eu puder colaborar, e agradecer a oportunidade de estar com vocês, com as palestrantes, e obrigada, então, até a próxima. Obrigado, Maria Maena. Agradeço aqui também o convite em nome da equipe técnica do DIESAT, em nome da direção. Agradeço, estamos juntos aí na luta. Obrigado, Daniele. Nesse momento, passamos a palavra para encerrar o 9º Seminário Meio Ambiente e Trabalho, promovido e realizado pelo Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco e região, ao secretário-geral da entidade, Gilberto Almazan, o popular Ratinho. Obrigado, Alex. Novamente agradecer, foi de muita valia aí a participação de cada uma de vocês, a Paula, a Maria, a Dani. Agradecer demais a fala de vocês, a contribuição foi muito riquíssima para os trabalhadores. Nós estamos passando a pior crise sanitária que o mundo já viu, pelo menos no mundo moderno aí. Uma crise econômica que não tem parâmetros também no mundo todo, e no Brasil também isso está acontecendo. E, infelizmente, a gente também tem uma crise política muito forte. E, juntando essas três coisas, os trabalhadores podem ter problemas muito maiores. A gente já está tendo demissões em vários campos, em vários setores da economia. E alguns setores que o movimento sindical é um pouco mais organizado tem se conseguido evitar essas demissões com acordos, com outras formas aí de prevenir essa situação econômica, mas a gente está vendo aí muitos setores, principalmente o informal, as pessoas passarem por dificuldades e aí, inclusive, a fome tem voltado aqui ao mapa do Brasil. Então, a gente precisa achar alternativas. Vocês colaboraram bastante para que a gente possa repensar, achar alternativas e ajudar toda essa população de trabalhadores a ultrapassar tudo isso. Não vai ser fácil, vai ser extremamente difícil, e a gente quer contar com cada trabalhador, com cada trabalhadora, e contar também com os pensadores, né, com assessoria sindical, aí, que nem o DIESAT, contar com os pensadores, que nem a Maria Maeno, e também com pessoas como a Paula, aí, e entidades patronais como o SESC, FENAC, outras entidades que possam também ajudar tecnicamente em alternativas para que a gente possa ultrapassar tudo isso. Vamos ter que ir às ruas, não vai ter alternativa, vamos ter que lutar muito, mas a gente tem certeza que com os trabalhadores unidos a gente vai ultrapassar tudo isso. Muito obrigado pela participação e pela ajuda que vocês nos deram aí, principalmente aos trabalhadores. Um abraço a todas. Muito obrigado.